Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje o tema é a unificação da Itália. O objetivo é entender e analisar as relações entre as revoluções liberais do século XIX e o processo de unificação da Itália. A geopolítica da Europa apresenta uma nova configuração a partir da unificação da Itália em 1870 e da Alemanha em 1871. Segundo a história, o início desse processo, que deu a libertação tanto política como territorial da Itália, ocorreu a partir das intervenções e das medidas firmadas pelo então Congresso de Viena, ocorrido em 1815. Com esses acordos consolidados, a região da Península Itálica ficou dividida em 8 estados independentes, sendo que alguns deles eram controlados pela Áustria. Conforme a historiografia, na primeira metade do século XIX, no mesmo contexto das revoluções liberais de 1830 e da Primavera dos Povos em 1848, movimentos nacionalistas vão surgir em favor da unificação da Itália. Para Bezerra, no contexto da reorganização da soberania imperial, alguns movimentos nacionalistas afloram em diversas partes da Itália, na Sicília, no Piemonte, na Sardenha, em Roma, Veneza e assim por diante. Todavia, na visão de especialistas, as motivações, os projetos desses grupos nacionalistas eram bastante diversificadas, de republicana a socialista, de republicana a monarquista. Nesse contexto, diversos grupos de trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, a classe média, a monarquia, os monarquistas e principalmente a burguesia nacional vai insurgir. Este momento da história da Península Itálica se denomina de ressurgimento, onde se manifestou um conjunto de ideias e ideais que motivaram a unificação, sendo elas de tendências diversificadas. Na origem histórica do processo de unificação da Itália, ocorreu uma manifestação nacionalista interessante, que participou do processo e ficou conhecida como os Carbonários. A atuação dos Carbonários se estabeleceu ao sul da Itália, sob o comando do bolchevista Filippo Buonarroti. Na luta contra a monarquia, o movimento carbonário se destacou por sua estratégia e unidade. Nesse contexto, no processo de unificação da Itália, em 1831, Giuseppe Mazzini vai liderar outro movimento republicano representado pela criação da Jovem Itália. Mesmo não obtendo sucesso, o nacionalismo italiano ainda teve força para reavivar suas tendências e a sua luta. No ano de 1847, uma cadeia de movimentos e manifestações claramente anti-monarquia tomou conta da região norte. Nos reinos de Piemonte e Sardenha, ao sul no reino das Sicílias e no reino da Lombardia, onde o movimento teve sucesso. Com avanços, por exemplo, o rei foi obrigado a instituir o poder legislativo eleito pelo povo. Segundo Ione, mesmo com as derrotas, os fracassos dessas revoltas, houve um processo de luta, houve maior desempenho. Consequentemente, o poder monárquico vai conseguir aniquilar, mas essa visão ela pegou. Consequentemente, principalmente a partir do interesse da burguesia pelo assunto, né?
a burguesia do norte da Itália vai ser patrocinada pelo primeiro-ministro do Piemonte Sardenha, Camillo Denso de Cavour, e, consequentemente, a partir desse momento, o processo de unificação ganha força e ganha maior sustentação. Portanto, conseguiu o apoio militar, conseguiu o apoio da burguesia e, consequentemente, vai ter o apoio do rei francês Napoleão III, que vai abrir um novo. E, em 1859, a guerra contra a Áustria teve início. Nesse processo, segundo Daniel Picke, diante de vários aspectos e temendo o surgimento de novos movimentos de tendência socialista e republicana, Napoleão III retirou seu apoio ao movimento, porém já era tarde. Nesse contexto, Camilo de Cavour conseguiu unificar uma considerável porção dos reinos do norte. Assim, ao sul surgiu Giuseppe Garibaldi, o mesmo que participou no Brasil na luta das Farroupilhas. Os Camisas Vermelhas, comandados por Garibaldi, vai avançar contra a monarquia sulista. Porém, um fato deve ser lembrado com relação a Garibaldi. Garibaldi era republicano e todas as outras lutas eram monarquistas, tinha sustentação. Então Garibaldi vai se retirar do processo em favor da luta maior. Qual que era a luta maior? Era a unificação da Itália e não a ideologia republicana. No entendimento de Januzzi, os monarquistas do norte controlavam a unificação, impondo o rei Victor Emanuel II como centro do processo. Entre 1866 e 1870, após uma série de conflitos, as cidades de Veneza e Roma foram finalmente anexadas ao novo governo. Enfim, a unificação da Itália teve o seu fim no ano de 1929, quando, após anos e anos de resistência, a autoridade papal vai assinar o Tratado de Latrão, completando a formatação da Itália. Apesar de representar uma luta histórica, a unificação da Itália no século XIX não representou uma construção ideológica de uma identidade cultural. O povo italiano apresenta, no contexto contemporâneo, uma diferença muito grande de cunho histórico, de cunho linguístico e principalmente cultural. Por isso, não se deu uma unificação cultural conforme os críticos. Mas a Itália se consolida como nação, uma nação importante dentro do contexto europeu e também dentro do contexto mundial. É isso aí, vamos que vamos, dê um joinha e até a próxima.